Meus amigos, mais uma vez boa noite. A reflexão de hoje é sobre um tema que eu acredito bem apropriado para o momento. Somos todos filhos de Deus. Será? Será que realmente todos nós somos filhos de Deus? O Livro dos Espíritos nos diz que nós somos criação de Deus. Ou seja, somos criaturas de Deus. Deus nos cria, e enquanto espíritos, somos seres criados simples e ignorantes. Simples no sentido de que já não somos prontos e acabados, e ignorantes no sentido de que desconhecemos que as experiências e as nossas reflexões é que vão nos dando conhecimento, é que vão nos dando sabedoria. Mas sabemos que Deus age com amor nas nossas vidas. Por isso que Jesus chamava Deus de Pai, ou Paizinho, Abba, em aramaico. É um Deus que se preocupa conosco na figura de um pai que se preocupa com os filhos. Mas na ideia dos povos da antiguidade, particularmente do povo israelita, filhos de Deus tinham concepções diferenciadas dependendo da época. E a gente vai encontrar isso na Bíblia. Então, filho de Deus poderia ser, por exemplo, um rei. O rei, quando ele era entronizado, quando era derramado o óleo da unção na sua cabeça, então ele era ungido, e a palavra grega para ungido é Cristo. Então os reis eram Messias, Cristos. Na antiguidade eles tinham esse cargo que era um atributo divino, segundo a visão dos israelitas daquela época. Então, o rei, no momento da sua entronização, ele era filho de Deus. Posteriormente, começou-se a ter uma outra visão de que, na verdade, os filhos de Deus seriam as pessoas da nação israelita. Então, todos aqueles que fossem descendentes de Abraão seriam filhos de Deus, porque seriam filhos da promessa que Deus fez a Abraão. Na época do cristianismo, conforme a teologia do cristianismo ela vai evoluindo, aí nós já não temos filhos de Deus, nós temos um único filho de Deus, que é Jesus de Nazaré, Jesus o Messias, Jesus o ungido, Jesus Cristo. Então, ele seria o consagrado por Deus. Por isso, seu filho. Posteriormente, essa teologia vai evoluindo. Aí nós encontramos já nos evangelhos de Lucas e de Mateus, Jesus sendo gerado no ventre de Maria pela ação divina, pela ação do Espírito Santo. Então, nessa teologia, reforça mais a imagem de Jesus como filho de Deus, porque ele teria Deus como Pai. E nós, os cristãos, a partir do momento que nos convertêssemos ao cristianismo e fôssemos batizados, seríamos filhos de Deus em adoção. Mas quando nós vamos no Evangelho, quando nós folheamos lá as páginas do Evangelho, uma das tradições mais antigas que compõem os Evangelhos é a tradição do discurso do Sermão do Monte ou do Sermão da Montanha. São as chamadas bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que... E bem-aventurado significa feliz. Então, felizes aqueles que... Jesus está fazendo uma promessa, porque Jesus prega que Deus está agindo no mundo, que Deus cuida das suas criaturas, que Deus cuida daqueles principalmente mais fragilizados. Então, felizes aqueles que... E entre as bem-aventuranças, Jesus coloca assim: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus.
E aí, eu gostaria de iniciar a reflexão do tema de hoje. Filho de Deus não é mais o rei ungido. Filho de Deus não é os descendentes do povo israelita, os descendentes da promessa do Deus israelita Yahvé ao seu patriarca Abraão. Filho de Deus não é um homem gerado no ventre por uma ação mítica de uma divindade. Filho de Deus são as pessoas que são propagadores da paz. Porque ser pacífico não é ser inerte. Ser pacífico não é ser omisso. As pessoas acham que ser pacífico, muitas vezes, é a pessoa ser apática. Jesus era pacífico e não era apático. Paulo de Tarso era pacífico e não era apático. Os cristãos da antiguidade que iam para as arenas eram pacíficos, mas não eram nem apáticos e muito menos omissos. Paz também é uma ação. Paz requer movimento. Ninguém pode ver a violência. Ninguém pode ver a injustiça e ficar em paz na omissão. Então, ser pacífico não é deixar de ser indignado. Ser pacífico não é ter sangue de barata no jargão popular. Ser pacífico é agir em favor da paz. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos do Altíssimo, filhos do Pai Celestial. E aí nós somos convocados enquanto espíritas, nós espíritas que dizemos que somos o cristianismo redivivo. Não existe cristianismo redivivo se não houver a revivência dos cristãos. Se os cristãos não agem baseado nas suas origens dos evangelhos, como nós teremos o cristianismo ressuscitado, redivivo? Não teremos. Se existe um cristianismo redivivo, e esse cristianismo redivivo é o espiritismo, nós espíritas temos que ser cristãos redivivos. Nós espíritas temos que olhar para o Sermão da Montanha e olhar para aquelas promessas que ali são feitas e ver se nós somos dignos daquelas promessas. E uma das promessas, felizes os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Também está lá, felizes os brandos, porque herdarão a terra. Nessa época de pandemia, de coronavírus, de Covid-19, muitas pessoas têm falado a respeito da transição planetária. Bom, então tá. Vamos pensar em termos de transição planetária. Bom, bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra. Nesse mundo que está em transição moral, esse mundo que sai de um estado de provas e expiações e ruma para um mundo de regeneração. Então, os brandos herdarão a terra. No jargão espírita, os brandos irão para o mundo de regeneração. Como é que está o nosso temperamento? Como está o nosso humor? Somos agressivos ou somos brandos? Não existe planeta de regeneração onde não existem pessoas regeneradas. Só vai existir um planeta de regeneração quando a maioria do planeta for de pessoas regeneradas. O Espiritismo é a terceira revelação. Pois bem, então ele tem um papel ativo nessa mudança. Ele tem um papel ativo
na conversão, ou seja, na mudança de rumo da maior parte da população do planeta. Não existe cristianismo redivivo se não existir cristãos redivivos. Não existe planeta de regeneração se não existir pessoas regeneradas. Nós, espíritas, somos pessoas convidadas a sermos agentes ativos, sermos a locomotiva desse processo de transição. Então, primeiramente tem que caber a nós. Os brandos herdarão a terra. Eu sou uma pessoa branda. Os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Eu tenho a dignidade, a legitimidade para olhar para Deus e falar: eis aqui o teu filho. Todo mundo fala, nós somos filhos de Deus, Deus é amor. Pois bem, se Deus é amor, Ele é meu pai, né? Eu sou filho de Deus. Eu sou amor. Amor no sentido de quem faz o bem e não exige nada em troca, que é o termo que os gregos utilizavam, né? Esse amor doação, o ágape. Nós somos esse amor. Então, quando nós pensamos nas bem-aventuranças, nas felicidades, ok. E agora, na época de quarentena, onde as pessoas estão mais nas suas residências, e estando mais nas suas residências, elas estão muito mais ativas nas redes sociais, é curioso ver o comportamento de cada um. Porque cada um se comporta como é. A gente acaba expressando quem nós somos. E, honestamente, tenho visto muitas demonstrações de espíritas que não são filhos de Deus, porque promovem a briga, promovem a discórdia, promovem a ofensa, promovem a injúria, promovem a difamação, virtualmente. Põe para fora o que o coração está cheio. Promovem a cisânia, não por indignação. Eles não discutem atos, eles não discutem palavras. Eles agridem a moral das pessoas. Porque criticar atos, criticar falas, isso faz parte de uma vida social. Inclusive, os freios sociais existem porque existem críticas entre os membros da sociedade. Então a crítica é fundamental para isso. Quem tem vergonha na cara tem medo de agir errado porque sabe que vai ser criticado. O sujeito tem que ser um psicopata para fazer algo de errado e não está nem aí para o que os outros pensam. Mas uma pessoa saudável, sim, ela tem medo da crítica social, dos freios sociais, porque ela quer agir bem. Mas não é desse tipo de atitude que nós estamos falando. Nós estamos falando do ataque à pessoa, ataque à reputação. Não é ataque à ideia, ao gesto, ao ato. É ataque ao sujeito. Se a pessoa faz ataques, é o chamado ataque ad hominem, onde você não discute o tema, você vai direto no sujeito. Então, fulano diz que, vamos imaginar que Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil. Você não discute se Pedro Álvares descobriu ou não descobriu o Brasil. Você já começa a discussão dizendo, você é um idiota. Isso é ataque ad hominem. Pois bem, bem-aventurados os pacíficos. Promover a cisânia, promover a ruptura, promover a briga. Os brandos herdarão a terra. Mais uma vez, discutir é a pessoa
ter uma ideia e confrontar a sua ideia com a ideia de outra pessoa. Então o problema não é a discussão. A discussão, ela faz parte de um processo chamado dialética, onde se apresenta uma tese, uma antítese, para que as duas partes, de boa vontade, as duas partes, querendo chegar à verdade, cada uma expondo os seus argumentos, elas se lapidando nesses argumentos, elas chegam a uma síntese. Então nós temos a tese, a antítese e a síntese. A descoberta da verdade é a síntese desse processo de discussão entre duas ou mais pessoas. Então discutir não é uma coisa ruim. Bater boca é. Bater boca é quando você quer que a sua ideia se imponha à outra. E aí, essa imposição, quando ela não tem sustentação, robustez enquanto fato, não tem robustez enquanto argumento, a pessoa não discute, ela ofende. Nós, enquanto espíritas, temos que entender que a nossa vida, ela é a expressão da nossa casa mental. Nós exalamos o que está na nossa mente. A boca fala daquilo que está cheio o seu coração. E nos dias de hoje, o teclado fala aquilo que está cheio na nossa alma. Então, quando nós colocamos as nossas opiniões, não é só a opinião que tem importância, mas a forma como nós colocamos. O cuidado que nós temos que ter em sermos justos, equilibrados e transparentes na nossa opinião, para que ela seja bem entendida e para que ela não seja ofensiva. As pessoas que estudam a matéria dizem que no mundo inteiro, nessa época de quarentena, tem aumentado significativamente os casos de violência doméstica. As pessoas estão convivendo também mais fisicamente. Não há amor aonde não há respeito. Se você se julga uma pessoa do bem, se você se julga uma pessoa amorosa, mas se você é incapaz de respeitar os outros, lamento em lhe dizer, mas você tem uma ideia muito equivocada de si mesmo. O respeito, ele é a medida do nosso amor. Ninguém respeita se não ama. Então, quando nós vemos esses comportamentos em família, agora que está todo mundo junto, obrigatoriamente junto, por conta do afastamento do trabalho, a maioria das pessoas, aqueles que podem fazer um trabalho remoto, ou aqueles que não podem trabalhar por conta exatamente do risco de contaminação, essas pessoas têm que conviver em família. E é em família, na intimidade, que nós mostramos normalmente quem nós somos. E muitas vezes é no mundo virtual, quando nós não estamos enxergando o nosso interlocutor, é que nós damos vazão aos nossos desequilíbrios, aos nossos desajustes. Aquilo que nós não falaríamos pessoalmente, nos tornamos cowboys do mundo virtual. Nos tornamos justiceiros da internet. Bem-aventurados os pacíficos. Nós, espíritas, nós temos uma proposta que difere muito das outras religiões. Nós, espíritas, temos um compromisso, a partir do momento que nos declaramos espíritas, de nos tornarmos pessoas melhores, lutando contra os nossos defeitos, diariamente. Tem dia que a gente vai conseguir,
Tem dia que a gente não vai ter sucesso, porque somos humanos. A gente vem errando durante milênios, porque são muitas vidas, muitas reencarnações. Velhos hábitos não são mudados do dia para a noite. Não esperemos milagre. É muito esforço para mudar velhos hábitos. Mas quando existe determinação, e a palavra determinação é exatamente isso, terminar o que se começa, é possível nós mudarmos. No jargão dos evangelhos, é possível nós nos convertermos. Converter é mudar o rumo. Então, se nós estamos no erro, nada melhor do que mudarmos o rumo, do que nós nos convertermos. Então, no jargão evangélico, sim, o espírita está o tempo todo procurando se converter, deixar o homem velho passar pela porta estreita. E isso para nós é tão importante, que o Espírito da Verdade, ele coloca uma expressão extremamente emblemática para nós. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele, espírita, faz para domar as suas más inclinações. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. Sugiro a gente ter isso conosco, para que o homem velho que há em nós, o ser humano, cheio de defeitos, arraigados em nós, agarrados aos vícios, aos maus comportamentos, ao desrespeito, olhando às vezes as nossas próprias postagens, as nossas próprias manifestações, servir de reflexão para saber se existe em nós um esforço pela transformação moral, um esforço para domar, às vezes, esse gênio agressivo que nós temos. Mais uma vez, ser indignado é uma coisa, agressivo é outra. Jesus era indignado, mas não era agressivo, não era violento. Nós somos, na expressão popular, galinha morta. Nós somos pessoas cientes dos nossos deveres, mas nós temos que lutar o tempo todo contra a fera que há em nós, que insiste em nos domar. Somos nós que temos que domar essa fera. Somos nós que temos que fazer de um mundo renovado. Somos nós, espíritas, que através do nosso exemplo, através da nossa palavra, através das nossas ações, nós temos o dever de capitanear o mundo para que ele rume de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Cada um se conhece, cada um tem a sua história de vida, cada um sabe o combate que deve combater. Defenda suas ideias, defenda os seus valores, defenda os seus pontos de vista, mas esteja aberto ao contraditório, esteja aberto a outros pontos de vista, a outras visões de mundo. Fale, mas quando ouvir, preste atenção. Não rebata mentalmente o que a outra pessoa está falando. Seja brando. Os brandos herdarão a terra. Seja pacífico. Para que as pessoas olhem para você e possam dizer assim: ali está um filho de Deus. Essa é a reflexão de hoje. Vivemos momentos
diferentes, nem mais nem menos, diferentes. Vamos ver quais são os aprendizados que tiraremos dessas experiências. Tudo é oportunidade para aquele que quer se transformar em alguém melhor. Todos os caminhos levam a Deus para aquele que procura ser justo e correto no seu coração. Deixo vocês com essas reflexões. Convido vocês a que a gente possa continuar acompanhando, né, as palestras da Comunhão Espírita. Ajudem a casa, porque na ausência física das pessoas, muitas vezes as pessoas esquecem que existem famílias que recebem doações desse centro maravilhoso aqui na capital federal. E muitas pessoas esquecem que existem funcionários que estão afastados do trabalho e que precisam do salário para sustentar suas famílias. Então não esqueçam, né, de contribuir com as suas mensalidades. Isso é importante, né? Ainda não inventaram um centro espírita que seja feito de fluido cósmico. Todos eles são feitos de matéria e é na matéria que nós vivemos. Então é importante que a gente auxilie para que esse trabalho possa chegar a cada vez mais pessoas, né? E vamos continuar orando no firme propósito para que o mundo possa ser um mundo mais equilibrado, um mundo mais pacífico, um mundo em paz.